surgiu a ideia do Gasto Brasil e por que a Associação Comercial, a CACB, enfim, encamparam essa ideia? Explica pra gente. Ela veio de encontro com um lado que ele já foi idealizado pela associação há 20 anos atrás, com o impostômetro, de nós mostrarmos de uma maneira simples e fácil para que qualquer um possa visualizar o quanto o governo estava arrecadando. Muito bem, eu tenho que mostrar o contraponto disso. Todo mundo fala que o governo está gastando mais, mas está gastando mais quanto? Como? Aonde? Hoje já estamos chamando de plataforma porque é uma plataforma que ela vai virar uma plataforma informativa. Hoje, com a internet, nós temos muita informação. Só precisa ver se a informação é com qualidade ou não. Agora, com isso aqui, você consegue visualizar como o seu prefeito está fazendo, como o seu governador está utilizando disso. Por que ele não está fazendo? Está arrecadando muito? O mapa é um mapa de calor e onde eu já tenho uma escala aqui. Lógico que se você bater o olho, você vê que o vermelho mais escuro é uma escala maior que ele está gastando mais por habitante. Já estou dando um spoiler para você. As informações de previdência e por poderes, porque eu vou trazer o quanto o judiciário, o executivo e o legislativo está gastando com mão de obra. Uma frase de efeito que sintetize a plataforma Gasto Brasil. Transparência. Olá, sejam bem-vindos ao DC News Talks, o videocast da agência DC News, a agência de notícias da Associação Comercial de São Paulo. Para quem só nos ouve, sou Bruna Lencioni. Hoje na pauta, o Gasto Brasil, monitor de gastos públicos, idealizado pela Associação Comercial de São Paulo, em conjunto com a Confederação das Associações Comerciais do Brasil, a CACB, em abril deste ano, celebrando os 20 anos do impostômetro, que também é uma iniciativa da associação. Com a ferramenta, é possível acompanhar em tempo real o volume de recursos públicos utilizados pelo Poder Executivo nas 3 esferas, municipal, estadual e federal. Vale ressaltar que o tema dos gastos públicos é pauta frequente na imprensa. E por quê? Porque gastos excessivos trazem complicações macroeconômicas como inflação e, por consequência, aumento dos juros. Bom, basicamente, o Gasto Brasil é um mecanismo de transparência. Para falar de Gasto Brasil, está comigo na mesa Cláudio Queiroz, coordenador do projeto na CACB. Cláudio, seja muito bem-vindo ao DC News Talks. Muito obrigada por nos atender. Eu que agradeço aqui a presença, estou à disposição aí para falar de um assunto muito importante. Exatamente. Eu vou começar pelo seguinte, primeiro pedindo para o Adnilson colocar para a gente na tela já o site do Gasto Brasil, que está no ar desde abril, com dados em tempo real dos gastos públicos, né? Tanto o governo federal, estados, municípios. A gente vai mostrar para vocês um pouquinho como é que funciona a ferramenta, mas dá para ver aí pela tela que os números não param de subir. E muito, possivelmente, ou seja, na verdade, é fato que quando você estiver vendo esse vídeo, que não é gravado, esse número vai estar muito maior do que está aparecendo aqui agora, né, Cláudio? O importante é o reloginho não tá parando, viu? Agora eu vou começar com o seguinte, eu vou dar um dado que é público do Banco Central, só para a gente contextualizar o tema, que monitora aí os gastos do país. Vamos lá, o Banco Central, ele monitora os gastos públicos como parte de sua função de acompanhar a sustentabilidade fiscal do país, avaliar riscos macroeconômicos associados às finanças públicas. Então, esse monitoramento ele é fundamental para a estabilidade econômica do país, garantia, né, de estabilidade econômica, política monetária, que é aquela política fiscal, gastos e arrecadação, como isso influencia nas decisões da política monetária, ou seja, como é que a gente faz aí com esses juros, né, que nesse momento estão em trajetória de alta. E também faz análise da dívida pública, além disso, publicações de estatísticas fiscais, risco país, que é um monitoramento que permite avaliar o risco fiscal do Brasil. Então, tudo isso o Banco Central faz. E os dados do ano passado mostram que em 2024 a dívida bruta do governo geral, ela fechou, que inclui débitos do governo federal, INSS e governos estaduais e municipais, atingiu 76,1% do PIB, totalizando aproximadamente 9 trilhões de reais. Em 2025, essa mesma dívida já atingiu 76,2% do PIB. O que os economistas têm falado é que em muito pouco tempo, tem alguns já projetando para esse ano, é que a relação dívida-PIB do Brasil vai chegar aí a 80%, o que é contrário ao que se chama de
crescimento sustentável, tá? Então, essa é uma introdução e a gente vai entender onde é que entra aí a ideia do Gasto Brasil e também entender como é que essa ferramenta funciona, o que ela vai mostrar, o que ela está mostrando para a população. Então, Cláudio, primeiro, vamos começar pelo início. Como é que surgiu a ideia do Gasto Brasil e por que a Associação Comercial, a CACB, enfim, encamparam essa ideia? Explica para a gente. Eu acho que, Bruna, ela veio de encontro com um lado que ele já foi idealizado pela associação há 20 anos atrás, com o impostômetro, de nós mostrarmos de uma maneira simples e fácil para que qualquer um possa visualizar o quanto o governo estava arrecadando. Muito bem, eu tenho que mostrar o contraponto disso. Todo mundo fala que o governo está gastando mais, mas está gastando mais quanto? Como? Aonde? Então, eu acho que essas foram algumas perguntas que, passados 20 anos de comemoração, entre aspas, vamos dizer assim, da arrecadação se é do que dá para impostômetro, comemorar imposto, mas enfim. nós resolvemos, então, trazer de uma maneira simples com que qualquer pessoa possa entrar no www.gastobrasil.com.br e navegar e entender o que está acontecendo. Então, se nós, como você apresentou agora, é um reloginho em tempo real. Então, eu vou explicar o que é esse tempo real, porque hoje o governo ele não dá as informações em tempo real em nada, em lugar nenhum. Ele existe, então, uma lei que ele faz uma apuração bimestral e ele divulga no terceiro mês. Então, sempre nós estamos olhando para o passado quando se fala em gastos efetivos, liquidados, pagos. Então, decorrente disso, nós pegamos, então, vários estudos, então aplicamos um conceito de estar olhando todo o passado e criamos uma metodologia com que vinha com essa metodologia e com o realizado pago pelo governo, qual seria essa diferença, esse desvio padrão. E nós criamos efetivamente um conceito que ele é muito próximo disso. Então, o que nós fazemos? Então, nós pegamos essa metodologia, aplicamos para o exercício de 2025, que é o caso, né, e trazemos isso, então, fragmentado a cada segundo. E isso, a cada tempo que o governo libera isso ao público, as contas dele, eu vou lá e checo para ver como é que está esse nivelamento, se eu estou correto ou não. Então, ele funciona assim, vou dar um exemplo. Então, janeiro e fevereiro, ele apurou e ele divulga isso em março. Perfeito. Só que ele, nesse meio tempo, apesar dele publicar inteiro janeiro e fevereiro, no meio tempo ele pode soltar algumas contas lá que ele já vai registrando. O que eu já vou fazendo? Como é um sistema automático de busca que eu estou fazendo, eu vou lá e checo, já capturo alguma coisa que ele publica. E eu já vou criando a minha base de dados para equalizar, para ver se esse número efetivamente é um número muito concreto do que ele vai estar publicando. Uhum. Então, essa é a grande metodologia. E isso eu faço em todas as esferas. Então, nós estamos falando que eu faço no governo geral inteiro, que é o governo federal, municipal, estadual e o Banco Central, que o Banco Central hoje é uma autarquia. Sim. Né? Então, eu pego tudo isso e eu consigo agora visualizar como é que isso funciona. E eu coloco isso numa ferramenta muito simples, que nós vamos estar explorando ela um pouco aqui para vocês olharem como é que o negócio funciona. Cláudio, esses dados, as pessoas às vezes ficam curiosas, nossa, mas como é que eles arrumam esses dados? Esses dados são públicos, certo? Esses dados são públicos. Nós pegamos de uma fonte que é uma fonte que nos dá uma certeza que essa informação não tem intermediários. Qual que é? Então, eu vou no Tesouro Nacional. Perfeito. O Tesouro Nacional é que ele captura toda essa informação e ele publica. Então, nada melhor de eu estar indo nesta fonte. Só que o Tesouro Nacional, ele não é obrigado, ele não é um órgão fiscalizador, ele não é obrigado, você tem que me mandar informação. Ele não faz isso, o papel dele. O papel dele, ele consolida tudo. Ele é passivo. E me libera. Muito bem, esse me libera que eu pego. Eu começo a trabalhar a numeração toda, essa abertura que nós vamos estar vendo aqui. Perfeito. Você estava explicando sobre olhar para o passado e não estar olhando para o presente, já que todos os dados que são divulgados são sempre trimestrais. Mas eu não sei se eu peguei como é que vocês projetam isso para o presente.
Existe uma fórmula que é de aderência para me trazer esses números. É como se fosse o orçamento que eles fazem. Então, eu olho tudo que aconteceu no passado, nos últimos 10 anos, expurgo, por exemplo, as sazonalidades que aconteceram e projeto isso para frente. É como se fosse um orçamento, que o governo faz. Como é que vai ser meu orçamento de 2025? Então, eu olho o passado, olho o orçamento dele para ver como é que faz e aplico, então, a minha metodologia e o reloginho começa a funcionar para todas as esferas. Aí, basicamente, vira um trabalho de programação. É isso aí. Aí é uma coisa automática. E eu só vejo a aderência e se tem desvios ou não disso, e eles são autocorrigíveis. Por quê? O que acontece aqui? Nós estamos falando aqui que esse site ele está monitorando as despesas primárias pagas. Eu ia até perguntar isso, porque eu estava dando um dado, eu dei um dado, a gente conversou sobre isso antes do programa começar. Eu dei um dado, que é o dado do Banco Central, que é um dado geral, que inclui dívida. E você está falando sobre um dado que é Como se fosse a primário. saída de caixa do Exato. governo. A gente Por não está quê? falando de saída e fazendo um contraponto com as dívidas do próprio governo, certo? Não, porque o governo ele tem, por exemplo... É só saída mesmo. Ele contrai Gasto despesas primário. empenhadas, Bruna. É. Então, ele empenha uma despesa, Tem a mas ele não LDO, paga. tem, enfim, a LOA, é baseado nisso, que a Isso. gente já sabe mais ou menos qual vai ser aí o custo do país no ano seguinte, né? O que está previsto, o que não está. E agora a gente está em cima de uma polêmica bem grande, que é a do arcabouço fiscal, sobre o não obedecimento desse arcabouço, e agora o governo vem numa tentativa aí de costurar novas Está bloqueando recursos ideias, dele, né? né? Como o próprio IOF, que deu ruim, não deu bom o negócio do IOF. Então, é um negócio que vem patinando. E acho que a ideia do Gasto Brasil, ela vem em boa hora. Porque as pessoas, a gente também conversava sobre isso antes de começar o programa, as pessoas, a gente tem que entender a massificação, né? Então, assim, a massa mesmo das pessoas, elas estão trabalhando no automático, pagando as contas, tentando fazer com que fechem, É isso né? aí. As pessoas que são empresários, varejistas, estamos na casa do varejo, vamos falar disso, também estão tentando trabalhar e fechar as contas. Enquanto isso, a gente não está entendendo exatamente muito bem porque está se gastando muito dinheiro. Então, acredito que seja providencial até para que as pessoas possam acompanhar de uma maneira mais simples e didática como é que isso funciona. Com base nisso, eu quero te propor aqui que a gente comece a falar do funcionamento do site para as pessoas entenderem que realmente é super intuitivo e convidar as pessoas também para que acessem o site e confiram os dados, né? Porque a gente está falando do quê? Impostos que pagamos, seja pessoa física ou pessoa jurídica, e um dinheiro que sai do governo e está abastecendo aí o país de uma forma, muitas vezes, que os economistas consideram que não seria o ideal para uma economia sustentável. Então, vamos lá, vamos aí, Adnilson, para a gente rodar esse site para as pessoas saberem aí do que a gente está falando efetivamente. O intuito dele é mostrar que, como a conta não fecha, ele é um orçamento, né? É um orçamento doméstico, né, Bruna? Sim. Você tem que se adaptar ao que você ganha, não é? Exato. Eu aprendi isso desde os meus miados, quando eu era pequenininho, que nós temos que se adaptar. Então, o governo tem que se adaptar. Então, um empresário, por exemplo, ele tem que estar buscando novas receitas, sim, mas cortando todo dia uma unha que cresce, que são as despesas, né? Então, é o que nós vamos tentar evoluir. Hoje, já estamos chamando de plataforma porque é uma plataforma que ela vai virar uma plataforma informativa. Hoje, com a internet, nós temos muita informação. Só precisa ver se a informação é com qualidade ou não. Como você citou, nós temos uma transparência que eles são obrigados a publicar isso. Todos os governos, todos os estados, têm lá, cada um tem lá o seu portal de transparência. Mas eu garanto para você que 99,99% da população não acessa isso. Exato, É meio que isso que eu estava falando. Não tem essas palavras, mas a grande massa não faz isso. Não tem isso. Jornalista faz muito isso, economistas, casas de consultorias, etc., Ponto. as casas de análise de risco. Acabou. Agora, Só. quem efetivamente sustenta, não faz. E este é o foco. Aqui nós começamos onde nós consolidamos, então, o governo geral, que é o governo
federal, estadual e municipal, onde eu já acumulo, então, um primeiro relógio, que nesse momento é 2,2 trilhões de gastos primários pagos. E isso, então, eu desdobro então, em 3 entes federais, olhando quem é que está sendo mais gasto. Você pega os gastos dos estados e municípios, você vê? Tá Meio equivalente, meio né? equivalente. Então, você já começa a sentir alguma coisa. Ah. Mas, olhando assim, fala assim, tá, e dá para ir. Faço o quê? Vou ler esses números. Como é que eu vou ler esses que eu vou números? fazer? Muito bem. Então, nós podemos descer um pouquinho e aqui começa a trazer algumas informações aonde eles têm quebra. Por cada um nós vamos estar navegando para poder visualizar. Conforme eu falei para você, são as informações que são públicas e nós retiramos isso direto do Tesouro Nacional, né? Então, se nós descermos mais um pouco, eu já deixo explicado a metodologia. E veja que interessante que eu não preciso nem ser muito analítico na história. Se nós colocarmos aqui gastos primários do governo geral, ele acaba assumindo em algumas categorias. O que acontece nessas categorias para que você possa visualizar? São mais de 60 itens. Desses 60 itens, nós fizemos um trabalho de redução. E todo mundo ia ficar louco, né? Se eu quero simplificar, não consigo trazer os 60. Muito bem, então comecei a encolher as coisas. Dos 60 itens, eu já agrupei em 28 categorias. Das 28, eu levei para 11 categorias. E veja bem, em 11 categorias, o que acontece? Essas 11 representam 96% do gasto primário deles. Então, se eu me concentrar nessas 11, eu consigo, sem muita dor de cabeça, mostrar para onde está indo o dinheiro, o que ele está fazendo com isso. Muito bem. Dessas 96, tem 2 que se mostram aparente com grande força de gasto, vamos dizer, né? Exato. A primeira é o que está todo mundo, a Previdência, que aconteceu. Todo mundo fala, teve um roubo na Previdência. Não, ainda não teve, ela vai ter, porque ela vai pagar. Quando ela pagar, aí nós teremos um rombo, que ela está apurando, né? Então, mas sem rombo, sem nada... mas já é um rombo, um rombo futuro. O rombo já é real. Vai acontecer. Não estamos nos referindo aqui ao que aconteceu, que roubaram o dinheiro das pessoas. A gente está se referindo ao déficit previdenciário. Déficit. Vai aumentar. Exato. A tendência é essa. As pessoas estão vivendo cada vez mais, e isso é bom, mas o governo não está claramente se preparando para esse futuro que não é tão longe assim. Que não é longe. Exato. Então, se nós olharmos a previdências e as despesas com o pessoal, com os encargos, eles correspondem a 60% do total. Então, se for ver... Em 2 categorias, eu já consigo visualizar 60% de todo o gasto primário que ele tem. Então, se eu monitorar esses 2, eu vejo, é a mesma coisa. Você está numa empresa, né? Contrato mais ou menos pessoa, né? Se ela é produtiva, variável ou não, e o governo deveria funcionar dessa maneira, né? Mas não funciona desse jeito, né? Então, mas aqui eu já olho que 60%. Dos 60%, as despesas com investimento em inversões financeiras representa um total de 65%. Então, só mais 5% ele faz as inversões e os investimentos. Nada. Então, nós começamos a visualizar até um mundo que, nossa, o governo tem muita mão de obra. O governo tem muita previdência. Mas não investe nada. Exato. Mas isso é um tema que foi trazido aqui já por alguns especialistas que passaram. Eu agora suscitou aqui o Nelson Barrizelli, que é professor da FIA, e que vai ao ar ainda, não foi, mas que falou. Ele estava fazendo uma comparação sobre o PIB versus os investimentos. Se a gente não passar a investir mais, muito dificilmente a gente vai alcançar um crescimento que seja sustentador. Então, essa é uma realidade. Muitos economistas batem muito nessa tecla e não é de agora, não é uma crítica a nenhuma gestão especificamente, mas é um problema crônico do Brasil. Então, interessante que os números aí não deixam mentir, né? Todo mundo sabe disso, mas está aí de uma forma muito didática para que as pessoas possam visualizar. Né? E aqui nós conseguimos, com essas categorias, então nós conseguimos ter uma visão, começamos a ter uma visão, né? Podemos dar uma navegada em algum estado que você queira visualizar. Vamos subir lá e ver, abre a abinha governo. Estados é melhor, porque o governo federal é só um. Nós temos já uma dimensão, então, do estado. Então, já tem aí na tela
Rondônia. Tá bom, então Rondônia, nesse momento, ele está projetado um gasto de 7 bilhões e meio até o presente momento, em ano de 2025. Se nós descermos um pouco, quais são as 4 categorias que nós estamos monitorando aqui? Pode descer mais. Vocês agruparam aqueles 96% em Isso. 4 categorias E é aqui varreram. você consegue visualizar despesa com pessoal em cargos, você consegue visualizar os investimentos, o que refere-se, as inversões financeiras, que são as despesas com aquisição de imóveis, bens e capital, e outras despesas. E olha que interessante, as outras despesas correntes, elas são classificadas em despesas correntes, que incluem o quê? Pois é. Benefícios Aham. previdenciários. Se o governo quer ser muito transparente, por que ele está colocando em outras despesas? Então, a conta A outra... conta do INSS é outra. É aí, entra tudo aí. Então, o que acontece? Em qualquer empresa, é um plano de contas. Você coloca lá outras despesas, Isso aí é muito vago, né? são outras que você... Aham. não consegui classificar nada aqui, eu coloquei lá em outras. Eu consigo classificar uma conta dessa, né? Todo mundo está falando aí, tem vários estudos que o próximo governo, se ele não fizer uma mini reforma previdenciária, o Brasil vai para o Colapsa. buraco em 2 anos. Essa é o que todo mundo está visualizando, fazendo a sua matemática para estar visualizando, né? Verdade. Então, ele inclui em outras despesas um item tão importante de acompanhamento. E aqui, no futuro, já vou dar um explorer, eu estou abrindo esse número para ele estar acompanhando. Vou estar Perfeito. isolando ele. Nós podemos descer um pouquinho. Aqui, se nós olharmos, então, essas 4 categorias que estão, elas se dividem em 2 gráficos. Esses 2 gráficos, o que ele mostra? São médias móveis, Perfeito. que são as bimestrais. Por que bimestrais? Lembra que eu falei no início que o governo publica bimestralmente os números? Eu trago esse carinha aqui. E eles são sempre acumulativos, tá? Então, ele vem aqui em 2018, que a nossa base está desde 2018, então eu coloco, ele começou lá em 2018, fevereiro, e ele termina aqui em 2018, dezembro. Muito bem, ele está uma escadinha, né? Então você vê, mas ele vinha subindo, acumulado, aí depois caiu, depois subiu de novo. Então você começa a ter cheiro de, efetivamente, de gastos que ele está tendo, ou ele segurou, ou ele gastou, ou ele não informou para o Tesouro. Mas aí é grave, né? Então, e assim por diante. Um gráfico bonito que eu gosto o governo, ele não é uma locomotiva para fazer qualquer mudança, ele é um transatlântico. Então, para mim olhar assim e falar assim, deixa eu ver como é que está a performance desse estado, como é que está o gasto dele, é ruim eu olhar assim bimestralmente. Então, eu peguei uma média móvel de 6 meses. Se nós irmos para o segundo gráfico, aqui fica mais simples de qualquer um olhar e ver se ele está aumentando a despesa ou não. Você que está olhando a primeira vez agora nesse momento, ele está aumentando ou não? Algo está acontecendo, né? Você vê que a onda, ela vem, ela começa subindo. Se nós olharmos durante a pandemia, tudo se gastou mais. Mas o que aconteceu com a pandemia? Nós deveríamos voltar a alguns patamares. Isso não aconteceu. Só aumentou. Então, se veio algo diferente, que você teve que despender mais dinheiro naquele momento, só foi para aquele momento, porque no segundo momento você encolhe e começa de novo. Sim. Se você olhar o que aconteceu, aí só acho que subiu. tem várias variáveis aí, né? A gente tem a própria inflação, que também acaba incidindo muito. Acaba. Mas, grosseiramente falando, independente da recomposição de uma perda inflacionária, você deveria voltar a patamares antes da pandemia para fazer uma um comparação. balanço. Então, eu vou olhar aqui que eu sei que o gasto continua alto. E aí eu consigo visualizar a média móvel, então, de pessoas, que é esse aqui, tá vendo? De pessoas. Então, o que acontece com pessoas? Ele está gastando mais. Está inflando a máquina, talvez. Exato. Então, por isso que eu estou abrindo aqui. Pessoal de encargos, média móvel. Não, olha o investimento. Isso, aí que eu falo assim, agora vamos ver o que efetivamente quando falam que o Brasil é improdutivo, né? Ele é improdutivo. É improdutivo. Aquele eu mostro que ele é improdutivo. Que a taxa de produtividade de outros países desenvolvidos, que não são emergentes, está num outro patamar, né?
eu diria o seguinte, como todo mundo fala e é verídico, até o passado é incerto, qual é o empresário efetivamente que vai colocar dinheiro num passado incerto? Aqui. Você tem uma insegurança jurídica muito grande. Então ele já fica difícil nisso. Se o próprio governo não investe, você já dirigiu atrás de um caminhão que transporta grãos? Posso imaginar. O que tem de perda nisso é Sim. fenomenal. É. Então vem falar para mim que já não era para se realmente investir em outros meios de transporte? Exato. É. Não, a gente vive sempre colocando essas questões na mesa, ouvindo especialistas, etc. E tudo se casa, né? Quer dizer, todas as pessoas precisam de emprego, isso é um fato, mas a gente vê aí que a taxa de investimento não sobe, mas as outras despesas correntes sobem muito, né? E elas... Despesa com mão de obra que deveria estar, em tese, estagnada, Exato. diminuindo, porque nós sabemos que tem uma parte que é concursada, outra parte por indicações, comissionados, etc. Então, você tem como equilibrar isso. Não está acontecendo. Em Rondônia, isso não está acontecendo. Não, eu diria que isso é crônico no país. Eu não sei, eu não fiz essa avaliação estado por estado, mas eu não sei se o retrato é tão diferente quando se olha para outros. E aí, aquela coisa... Você faz toda essa análise que a gente fez agora, associa isso à perda, à falta de modal, né, a falta de investimento efetivo em infraestrutura, etc., problema de escoamento, as próprias perdas aí operacionais. Quer dizer, você tem um mundo de coisas que vão contra qualquer tipo de tentativa de crescimento, né? Você vê um negócio, a cultura indo na contramão do que se considera algo como conceitualmente bom e embasado para que se cresça de fato, né? Ok, é bem isso. Então, e esse gráfico aqui nós conseguimos visualizar na tabela. E essa tabela aqui você consegue, inclusive, tá bom, eu vou olhar corrigido pelo IPCA. Se eu quiser alterar ela corrigido com o IPCA, eu também tenho valores atuais. Então, não me foge muito quando eu vou fazer isso. Mas aqui nós conseguimos visualizar... Aí a tela, obrigada. Nós conseguimos visualizar o que nós estamos vendo naquelas categorias aqui. E quando ele fez? E quando ele publicou? Aquele buracão ali significa que não foi informado, né? Não. Ou não. Exatamente. Não ou foi ele informado. Não fez. E aí cai naquela coisa, né? É quando... Eu não sei, acho que... Existia, eu não sei se existe uma avaliação... Existe, né? Uma avaliação estado por estado, município por município, para entender o índice de transparência. Isso depõe completamente contra essa taxa de transparência desse estado, no caso, né? Ou até mesmo, aqui nós pegamos até o acerto. Vamos supor, tá? Eu vou colocar aqui o quanto ele está aqui. Vamos dizer que inversões... Aqui está em todos, né? Mas vamos supor que inversões aqui, efetivamente, tivesse acontecido alguma coisa, porque eu não sei, tá? Sim. Mas aqui, ele me dá um número grande. Sim. 7 milhões, 6, 4, 2 e 200. Uma crescente... Então, ele me deu algo maior, será que foi coisas que ele não informou nos outros bimestres? Ou, efetivamente, ele acumulou... E gastou tudo aqui? Não sei ainda. Como é que ele fez essa manobra fiscal? Não sei. Não sei. Mas tem municípios que são pequenos, que se você olhar aqui, que o gasto com o pessoal ele deveria ter, e ele está em branco. Então, ele não informou, não chegou isso até o Tesouro, pelo menos. Né? Agora, vamos falar, né? Tem os tribunais, né, de contas dos estados, dos municípios, tem o Tribunal de Contas da União, que é quem deve olhar para isso com lupa. Com lupa. Que eu também tenho as minhas dúvidas, porque... muita coisa, né, Cláudio? Muita coisa. Olha o tamanho do país. Duvido que mesmo São Paulo, com essa força toda consiga auditar todos. Eu acho meio difícil. Através de sistemas, tem lá as suas mudanças, seus conceitos, vai visualizar os contratos maiores ou algo desse gênero. Exato. Mas você imagina os menores que não têm estrutura. Sim, então, acho que vira um negócio por amostragem, ou quando o MP entrou e aí apontou alguma coisa, e aí o cara vai lá ativamente, com base no que o MP identificou. Agora, varrer tudo é impossível. Então, você pega um estado ou um município, podemos ir lá no menu município, vou mostrar para vocês.
Sobe lá no alto, Adi, por gentileza. Mais para cima, pode total. subir tudo lá e entrar. Vamos direto no município, porque o conceito é o mesmo, tá? Entramos no estado, aí tem municípios, entre municípios. Muito bem. Em municípios, você abre o estado que você quer. Pode abrir, pode pegar qualquer um. Bahia. Muito bem. Dentro de Bahia, vamos escolher um município qualquer. Sei lá, pode ser. Vamos pegar um pequenininho, desconhecido. Quando eu comecei a consolidar isso, eu comecei a entender os Qualquer municípios, pode ser esse aí, Adi. aonde estava, o que estava. Muito bem. Então, este município, Canudos, na Bahia, ele está, então, gastando 53 milhões. Se nós descermos um pouquinho, vamos nos gráficos. Pode descer mais, Adi. Desce. E aqui o conceito é o mesmo, por isso que eu falo. Você vai ter as 4 categorias, você vai ter os 2 gráficos, e vamos lá no semestral, que é o segundo gráfico, tá? Então, esse é o primeiro gráfico que nós temos. Esse aqui ele já tem uma visão diferente. Vamos olhar só esse gráfico. Então, aqui fica muito claro a escada, porque ele é acumulativo, né? Então, cada bimestre ele vem acumulando. Então, nós conseguimos visualizar que ele, nesse primeiro ano, 2018, ele gastou mais com o pessoal que em 2019, ó. Eu consigo visualizar simples olhando isso. Mas se eu olhar 2018 e olhar agora, como é que mas tá? disparou. Agora, olha a taxa de novo, né? Eu vou insistir, olha a taxa de investimento. Então, assim, não dá para entender muito bem a lógica, né? Quer dizer, é mais barato contratar gente do que fazer obra. Pois é. Né? Porque é um município que provavelmente arrecada pouco. Eu não sei, não conheço o município de Canudos, não sei qual é o tamanho, mas me parece ser um município pequeno. Deixa eu ver. Nós vamos mandar, quer ver? Dados Pode descer, demográficos, etc., do município. Né? Aí é que o show começa daqui a pouquinho. Vixe. Então, aqui ele está mais ou menos, tá vendo? Pelo gráfico, pela média, nós estamos no semestral, ele vem controlado. Então, se você olhar aqui, ó, vamos colocar aqui, dezembro de 18, ele está controlado mais ou menos até agosto de 22. Aí depois, o que aconteceu? Isso é um mapa político do Brasil, não é? Não é? Dá para fazer uma tese em cima desses números. Como é que o negócio está indo tão bonitinho, ele está segurando, vamos dizer assim, a despesa, e de repente, em 2022, o negócio começa a explodir. Sim, depois da pandemia, né? Não consigo entender. Conceber por que isso foi eu... Mas todo mundo resolveu abrir o cofre, parece. Porque isso aqui não é correção inflacionária, não. Porque a gente estourou o teto da meta não faz tanto tempo assim, Isso, né? São valores nominais, né? Logo abaixo do gráfico tá lá, valores nominais. Abre esse combo, Ednilson, e escreve, abre ele aí, tá? Esse da atualização monetária aí, Adi. Aí mesmo, tá vendo? Ó? Valores reais, fevereiro de 25, pode colocar. Meu Deus. A visualização, vou dizer assim, mesmo com eu colocando a inflação, tirando a inflação, é a mesma. Você vê que o negócio, não muda nada. Ele vem crescendo. Então, se a pessoa fala, por causa da inflação... Não, vamos analisar os gráficos. É mais simples estar visualizando, você vê? Ele já te dá indicações de como está indo. A gente sabe que quando os juros começam a aumentar, a prefeitura tem dívida, ela está pagando mais caro pela dívida porque os juros subiram também. Então, tem todos esses componentes. Talvez os juros possam estar impactando na média móvel de outras despesas correntes. Por exemplo, não sei. Mas não, né? Não tem como. Não, nada a ver, né? Não, porque os juros é para ele se... E a gente não está falando de dívida aqui. Então, assim, é zero dívida aí. Isso aqui é literalmente a despesa dos governos. Se a gente confrontasse isso com a dívida, ia ficar muito mais feio. A dívida nos últimos 12 meses, ela já está batendo em 1 trilhão. O governo, ele está pagando 1 trilhão de dívida para se sustentar. Só isso dele. E lembro... Governo federal, né? Claro. Vou voltar a falar aqui. Esse que nós estamos olhando, que são os gastos primários pagos. Nós não estamos falando em empenhados, em liquidados, então, tem outros blocos que não aparecem aqui. Então, o número ele é até maior.
Por que nós optamos nesse momento pelos pagos? Para você visualizar o caixa efetivamente. Ora, Sim. quanto esse cara está gastando? Quanto eu tenho que controlar efetivamente? E eu acho que é o que eu falei, eu acho que é um mapa político também. É você vê o cacuete aí das administrações públicas em todas Ex- as esferas, é um cacuete. Exato. Né? E que assim nada se explica. Tudo bem, mais uma vez aqui, né? Corrigindo o que eu falei antes. Isso não tem nada a ver com despesa. Isso aqui não tem nada a ver com Com dívida. dívida, Isso aqui é puramente a despesa dos governos. A gente está analisando uma cidade do estado da Bahia. Canudos, Mas a hein? gente já entrou em Rondônia, a gente viu um cenário mais ou menos igual. Então, assim, quer saber como é que está sendo feito o gasto do dinheiro no seu estado, na sua cidade, pelo seu prefeito? Acessa o gastobrasil.com.br e depois faz uma comparação, de repente, com outras cidades Com a vizinhas, com cidade outros vizinha, você estados. consegue E visualizar você isso. consegue entender como é que o seu prefeito, né, o que foi eleito aí na sua cidade, está fazendo com o dinheiro da cidade. Né? Se ele está contratando mais gente, se ele está investindo na cidade de fato, qual é o índice desse investimento, se isso tem aumentado aí depois de uma possível eleição de alguém novo chegou na área. Às vezes isso muda um pouco de um governo para o outro, mas analisando no geral, me parece que O isso buraco é não. O grande. buraco é mais baixo. E Agora, fala para mim uma coisa: vocês vão refinar este site. Isso vai virar uma plataforma muito mais robusta do que nós estamos vendo agora. E a gente vai ter algumas outras impressões, né? Porque às vezes a gente se revolta por pagar imposto e não ter nada de volta, ou ter de muito má qualidade, né? E aí a gente fica falando com a gente mesmo, né? Ou reclamando, enfim. Quanto é que ele está gastando comigo que eu tô contribuindo X para o governo? E aí, quanto isso está sendo devolvido para mim? Vocês vão chegar nisso? Bruna, o nome que nós sempre estamos vendendo é plataforma. O Aham. objetivo dessa plataforma é ele trazer uma maneira muito simplificada e evolutiva. O que é isso? Eu vou começar a trazer indicadores para ele falar, 2,2 trilhões, o que é isso? Mas me dá alguns indicadores. Tá bom, eu quero saber como é que efetivamente está a evolução da Previdência. Quantas pessoas estão lá? Quanto é o tamanho da nossa população? Muito bem, então nesse momento, de primeira mão, você já Ativos, está gravando, aposentados, sei lá. entra lá Em primeira mão, vamos lá, atenção, em primeira mão. em mapas, lá no menuzinho de mapas, Adnilson. Muito bem. Esse mapa aqui, você já pode clicar aqui, abre aqui, selecionar uma métrica. Então eu já estou abrindo um mapa de calor onde eu consigo já visualizar, ter um contador. Então, por gasto por ano, por habitante. Maravilhoso. Por pessoas, né, por habitante, né, investimento por habitante, inversões financeiras e outras despesas correntes, que são as categorias. Então, eu comecei a cruzar com o quê? Mas se eu olhar para o meu vizinho aqui, ele tem lá 10 mil habitantes e está gastando X por habitante, eu tenho 50 mil, estou gastando X menos 1. Eu vou começar a visualizar isso. Então, vamos na primeira métrica aqui, vamos selecionar a primeira métrica, que é o gasto por ano por habitante. O mapa é um mapa de calor, e é onde eu já tenho uma escala aqui. Lógico que se você bater o olho, você vê que o vermelho mais escuro é uma escala maior, que ele está gastando mais por habitante. Então, no mapa, eu já tenho uma sensibilidade, falo assim, nossa, quem está gastando mais aqui? Então, eu consigo visualizar e não precisa clicar em cima, mas vamos lá em cima, perto do lado esquerdo, Ednilson. Esse vermelhão aqui, acima do Acre, só para em cima o cursor. Ele já coloca para mim, tem que descer um pouquinho a página, porque ele já coloca aqui o nome de quem eu estou visualizando. Isso, aí volta lá. Pode parar em cima de um só. Isso. Aí ele já coloca, tá vendo? Ele parou lá. Rio Negro. Muito bem. São Isabel do Rio Negro. Então, eu posso... Está codificado, inclusive? Tá. Ele já fica tudo, ele tá. Então, se eu descer agora, porque isso aqui eu consigo visualizar. Nossa, aqui você vê que não tem tantos aqui, mas esses aqui são grandes, você vê? Ele está gastando muito por habitante, que eu estou vendo, e tem os amarelos, que ele vai ficando cada vez mais clarinho, que ele gasta menos por habitante.
Se é bom e é ruim, por enquanto eu não sei, mas eu já estou Eu queria monitorando. entender porque tem a proporcionalidade aí da densidade, própria densidade Demográfico. demográfica, etc. A gente pega a região amazônica ali, claramente é uma região menos habitada, Mas enfim. aí que tá. Vamos descer na tabela então. Aham. Aqui que eu falei assim, a brincadeira começa a rodar um pouco. A minha tabela eu já começo a visualizar alguns outros dados adicionais. Aí, excelente. Então vamos pegar esse primeiro aqui mesmo. Ele aqui ele mostra que ele tem uma população de 22 mil e ele está gastando por ano por habitante 3. Muito bem. Esse cara aqui embaixo, ele tem 108, está gastando 2,6. Então eu Na começo a dar média, esse cara da cidade de Ariquemes isso. tá gastando, talvez, tá gastando mais. Exato, porque ele Porque tem ele uma tem 100 mil quantidade habitantes. a mais. E o Agora, outro tem 22 e não consegue botar dinheiro para investir na população. então aqui eu começo a dar outros indicadores em quantidade de gente que tem das informações. Isso é inédito? Ou tem alguma ONG, alguma entidade que faça esse tipo de cruzamento e mostre de forma tão clara como a gente está vendo aqui? Você é jornalista. É. Você vai Além do concordar IBGE, né? comigo. IBGE. IBGE faz, mas ele não cruza com algumas outras coisas que nós vamos começar a cruzar aqui. Mas mesmo assim, todo mundo que dá uma informação, ele dá uma informação sempre fragmentada para você, só de um determinado assunto. Ah, vamos da dívida. Pumba, ele só fala da dívida. Ah, do gasto do federal. Ele só fala do gasto federal. Ele não fala do estado. Ele não fala do município. E aqui o nosso propósito é ter uma visão geral. Então, na própria tabela, se eu ir um pouquinho para a direita, eu começo a visualizar. Então, aqui tem o valor do gasto total por ano, eu tenho o gasto total por habitante, eu tenho qual é o exercício que ele fez, e aí eu começo a abrir o quanto aquilo lá ele está gastando. Então, com encargo de pessoal, investimento, inversões e assim por diante. E o investimento que me importa. Ah, quero saber o quanto ele está investindo por habitante. Eu consigo visualizar o quanto ele está investindo por habitante. Aí é um negócio que causa uma indignação, né? Porque aí você fala, mas peraí, eu paguei tanto de imposto de renda, fora todos os impostos retidos que eu paguei ao longo do ano, ainda que haja diferenças sociais e taxas salariais muito diferentes, porque o Brasil é gigante e temos nossas diferenças regionais, mas ainda assim é um negócio que causa uma indignação. Então, Bruna, esse é o objetivo Já de estar de mostrando. cara, eu vou dizer aqui que dá um negócio Mas olhar isso aí. Eu não estou tendo retorno. Todo mundo sabe. Ah, não estou tendo retorno. Todo mundo sabe. Mas como eu vou quantificar isso? Olhar de fato para o número é um negócio que talvez cause uma indignação Não. um pouco maior. E aqui eu começo a visualizar, né? Como é que está o meu vizinho? Sim, exato. Né? Pô, mas meu vizinho lá, o que ele está fazendo de diferente que eu não estou conseguindo alcançar? E aí a gente desdobra para outras coisas, né? Que é comportamento político. Aquele cara ali, outro partido, está investindo melhor o dinheiro, hein? Não sei, talvez isso até mexa um pouco aí com essa. Vamos imaginar que se isso tiver uma penetração muito grande, eu espero que tenha, né? A gente começa até olhar para esse cenário de decisão de esquerda ou direita, partido político, quem está gerindo melhor, de onde enfim, que filosofia aplica, o que está fazendo. A gente começa a ter um mapa aí relacionado aí às preferências políticas que é interessante essa discussão. Interessante. O intuito da plataforma é evidenciar com que você olhe como é que está a performance do governo. Esse é o objetivo. Né? De trazer efetivamente alguns indicadores, porque agora nós vamos trabalhar com alguns indicadores de cruzamento, porque é o que eu estou falando. O número por um número, ele não me diz nada. Mas quando eu começo a visualizar que ele não está fazendo investimento por habitante suficiente, que ele está gastando muito com o pessoal por habitante, eu vejo que tem algo errado. A gente tem as pesquisas, né? Que mostram aprovação, reprovação, enfim, como é que está aí a imagem do governo em relação à população, aí, como é que a população está vendo o governo. E eu tenho plena convicção de que, embora as pessoas não estejam vendo isso que a gente está vendo agora, e a partir de agora terão acesso, isso vai mexer muito com a aprovação e reprovação dos governos. E a gente tem que entender que, assim como nós que trabalhamos em um lugar e estamos sendo avaliados, a gente precisa também oferecer ferramentas para que a população Cobre
Cobre. É o seu direito você cobrar. Como você cobra? Tendo isso como subsídio. Por quê? Os municípios médios e pequenos, eles não vão ter nada desse tipo de informação. Agora, com isso aqui, você consegue visualizar como o seu prefeito está fazendo, como o seu governador está utilizando disso. Por que ele não está fazendo? Ele está arrecadando muito com impostômetro. Se ele quiser olhar lá no site do impostômetro e depois vir aqui e falar, não, mas está arrecadando pouco ou está arrecadando muito, porque você pega São Paulo e é superavitário. Tá bom, Sim. então São Paulo ganha mais do que gasta. Então está administrando bem, mas por quê? São Paulo é um país, eu costumo falar, né? Exato. É a mesma coisa, eu falo assim, vou comparar banana com banana. Não dá para comparar São Paulo com Amazonas. Não consigo Sim. fazer isso. Então, é o que você falou, são coisas que o mapa ele já consegue visualizar. Por isso que o primeiro indicador que nós trouxemos foi o quê? Quantidade de habitantes. Tá bom, qual que é o segundo que eu estou visualizando? Qual é o tamanho dessa previdência que nós temos? E lembrando, a previdência tem previdência geral, né? E tem a previdência privada. Então, eu vou abrir isso, eu vou trazer a geral e vou abrir os dois mundos para ver qual o tamanho do negócio dos dois mundos. Quem está pagando o quê? Você falou que, efetivamente, nós não estamos trazendo dívida, mas nós estamos deixando dívida para os nossos bisnetos. É a partir disso que cria-se dívida, no caso, né? Acabou. Então, se eu estou vendo que ele não está administrando bem, só com essas categorias, efetivamente ele está gastando mal o que ele está arrecadando, nós estamos indo para o buraco, né? Mas Essa é a realidade. Por quê? Para o governo é fácil, né? Ele vai lá, maquininha, imprime dinheiro e põe lá. Numa Selic que nós temos hoje de 14,75, ela tá bom, ela está estagnada. Mas quem é que consegue crédito com ninguém isso? sabe se vai parar nisso, se chegou no platô ainda. Pode ser. Tem gente que acha que não. Mas, enfim, tá altíssimo. Mas tá, independente disso, no ano que vem tem projeção para cair para 12. Mesmo assim, são 2 dígitos, são enormes. Mas fomentou quem isso, né? A elite propriamente dita, Nada. né? Quem bota dinheiro na renda fixa, quem tem dinheiro aí para ficar se aproveitando do momento da alta dos juros, né? Surfando no mercado financeiro. E o pequeno e o médio não surfa, porque ele sobrevive. Então, estou investindo bem, estou investindo a 14,75. Mas você está pagando bem caro, não? Sim. Então, não adianta você visualizar um outro lado. O contexto ele é bem amplo, né? E ele é totalmente macroeconomia. A gente está falando diretamente né, pegando ali na carne da macroeconomia. E a pessoa não precisa ser um financeiro, um economista. O número está muito simples. Então, aqui ele vem com uma simplicidade, ele está trazendo uma simplicidade para que você possa evoluir, ter uma decisão. Porque é o que você falou assim, tá bom, como é que está a reprovação do governo? Eu tenho o seguinte conceito. Você imagina que você está numa plataforma de metrô. O cara lá da ponta, tá cheia a plataforma. Os 5 primeiros lá da pontinha, eles começam a gritar e querer, corre! O que você vai fazer? Sim, é instintivo. Você vai correr sem saber o que está acontecendo. É isso que está acontecendo. O governo está fazendo mal, gastando mal, e todo mundo está olhando e está indo na mesma balada. É isso aí. É uma questão cultural e eu acredito que a plataforma aí tem muito potencial para dar transparência e para educar as pessoas. Isso é uma plataforma de educação. Quem vai ficar entrando no IBGE para ficar cruzando dados e vai ficar entrando no Tesouro Nacional para ficar pegando informação de gasto público, de endividamento, só tem isso no noticiário, né? Ninguém vai ficar fazendo esse tipo de coisa. Então, isso aqui é providencial. Eu queria parabenizar vocês em nome da agência DC News e acredito que isso é um grande serviço à população brasileira. Até porque vocês foram muito cuidadosos e estão trazendo não só dados do governo federal, ou seja, a gente está de forma muito democrática falando o que todo mundo está fazendo. Exato. Não é só o que o Lula está fazendo, o que o Bolsonaro fez, o que... Aqui não estamos falando de pessoas, estamos falando de governo. Nem de partidos, nós estamos falando de governo. Exatamente. Nós estamos falando de Brasil. Agora, me fala uma coisa para a gente se encaminhar aí para o final. Uma frase de efeito que sintetize a plataforma Gasto Brasil. Transparência. Efetivamente, a transparência, todo mundo fala em divulgação da transparência, mas aqui user-friendly, em português
a navegação Muito amigável, simples, exato. simples de você ter a informação. Nós começamos a trazer mapa com alguns indicadores. Você imagina uma plataforma agora falar assim, deixa eu ver quantas empresas estão abrindo na minha região? Vai evoluir para isso. Quantos empregados? Cada segmento, enfim, tem cada Essa região. plataforma, ela irá virar uma plataforma de consulta de todos. Então, eu quero fundos consultando, jornalistas consultando. Então, todos vão consultar o que eu vou estar trazendo aqui para melhorar essa informação desta mesma maneira que eu estou trazendo. E nós já estou dando um spoiler para você. As informações de previdência e por poderes, porque eu vou trazer o quanto o judiciário, Sim. o executivo e o legislativo está gastando com mão de obra. Tá bom, eu quero ver. É bem disso, a gente já sabe, né? Então, Mas olhar assim é olhar, impactante. então vocês já vão ver num curto período, vocês já vão ter mais uma informação. O quanto esses 3 poderes estão gastando já de mão de obra. Quanto é mão de obra em cargos deles? Já separei isso para estar publicando. Então, é mais uma informação que você vai ter junto com esse acabouço todo de informações. Maravilhoso, Cláudio. Acho que a gente abordou todos os temas, a gente dissecou um pouco o site, a gente mostrou que é fácil de navegar, que é um serviço público, que é uma plataforma de transparência, que vai servir para que as pessoas possam ter a ideia real do que está sendo feito com o dinheiro que é público. Então, nada mais justo do que todo mundo possa acompanhar de fato em tempo real tudo que está acontecendo com o dinheiro que vai parar na mão do governo e depois volta para a rua, e a gente muitas vezes vai aprovando ou reprovando governos e partidos e políticos, muitas vezes com base só em ideologia ou coisa do tipo, e não parando para efetivamente olhar o que nos cabe, o que aquela história do número fala, né? O número fala se você vai falir ou se você não vai falir. O número fala se você cresce ou se você diminuiu. Então, extremamente importante. Queria só entender se você tem alguma consideração final, se a gente abordou tudo, tá tudo certo para você? Eu acho que nós abordamos e deixando também claro, essa é uma plataforma que nós estamos vendo aqui no site, navegando via desktop, mas pelo celular também você pode estar acessando e você vai ver que é o mesmo conceito de simplicidade, você vai visualizar também no seu celular. Então, a qualquer momento que você queira saber como está, você pode cobrar do seu governante. Você que toma café normalmente aí nos pequenininhos, nos municípios pequenininhos, você pelo celular você pode ir lá cobrar do seu vereador. Exatamente, bate lá fala no só, gabinete escuta, dele. Como é que está aqui? Essa é a parte bacana da transparência. Maravilhoso. Acho que é isso, Bruno. Cláudio Queiroz, coordenador do Gasto Brasil, mega projeto, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no DC News Talks. Tá joia. Eu que agradeço a presença aqui e volto a falar. Não deixem de consultar, porque novidades virão ainda agregando essa plataforma. Maravilhoso. Este foi Cláudio Queiroz, coordenador do Gasto Brasil. O episódio do DC News Talks acaba aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.